Capítulo 36. 2 noites depois, cemitério de Merit. Sidney ajustou a pá no ombro. Fazia frio, mas a noite estava clara. A lua lá no alto iluminava as lápides quebradas e as depressões na grama enquanto ela zigue-zagueava pelo cemitério, com Doll trotando ao seu lado. Fora mais difícil trazê-lo de volta à vida na segunda vez, mas agora o cachorro a acompanhava como se a vida dele estivesse realmente ligada à dela. Mitch seguia logo atrás, carregando outras 2 pás. Ele havia se oferecido para levar a dela também, mas Sidney achava que era importante carregá-la ela própria. Dominique estava a vários metros atrás deles, dopado de analgésicos e uísque, e tropeçando a cada 2 passos num monte de ervas daninha ou numa pedra. Não gostava dele nesse estado. Ficava inútil por causa de toda aquela bebida e cruel por causa de toda aquela dor. Mas tentou não pensar no assunto. Tentou não pensar na própria dor, tampouco no tiro que ainda ardia no seu braço, enquanto a pele e os músculos se recuperavam aos poucos. Torcia para ficar com uma cicatriz, do tipo que ela poderia ver e que a faria se lembrar do momento em que tudo mudou. Não que Sidney achasse que algum dia pudesse esquecer. Ela ajeitou a pá no ombro, mais uma vez, e se perguntou se ele ia viver para sempre, e o quanto da eternidade alguém poderia lembrar dentro dos limites da razão, ainda mais quando nada deixava uma marca. Eli, aliás, tinha bombado bastante na imprensa. Ela e Mitch haviam acompanhado tudo no jornal. O lunático que assassinara 2 pessoas no prédio inacabado de Falcon Price, enquanto o tempo todo afirmava ser uma espécie de matador de monstros, de herói. A imprensa disse que ele havia matado uma jovem mulher no pátio da construção e queimado seu corpo antes de torturar, e em seguida matar um ex-detento no térreo. A identidade da mulher não tinha sido tornada pública. Teriam que pesquisar pela arcada dentária, mas Sidney sabia que era Serena. Ela sabia antes mesmo de fazer com que Mitch hackeasse o relatório da necrópsia. Sentia a ausência da irmã, o lugar nela onde os laços estiveram. O que ela não sabia era por que Eli teria feito isso, mas pretendia descobrir. A imprensa não estava nada interessada em Serena, comparada a como estava em Eli. Parece que Eli havia ficado lá de pé sobre o corpo de Victor, todo coberto de sangue, ainda segurando a faca e gritando que era um herói, que havia salvado a todos. Como ninguém acreditou naquela ladainha, ele tentou alegar que tinha sido uma luta. Porém, como seu oponente estava dilacerado enquanto ele não exibia um único arranhão, essa história também não caiu muito bem. Considerando os documentos encontrados na bolsa de Eli no quarto de hotel, ficou claro que ele não tivera a prudência de Victor de queimar tudo que pudesse ser interpretado como prova. E os perfis no seu computador, a contagem de corpos de Eli, logo saltou para os 2 dígitos. O jornal jamais mencionou o envolvimento do Departamento de Polícia de Merit numa boa quantidade dos assassinatos recentes, mas Eli agora aguardava julgamento e uma avaliação psiquiátrica. Não havia nenhuma menção sobre ele ser um IO, é claro, mas também por que haveria? Tudo que aquilo significava para Eli era que se alguém o esfaqueasse na prisão, ele sobreviveria para passar por isso de novo. Se tivesse sorte, eles o colocariam no isolamento, como tinham feito com Victor. Só que Sidney esperava que não fizessem isso. Ela achava que talvez, se descobrissem que ele podia se curar sozinho, machucá-lo se tornaria o esporte mais popular da prisão. Sidney fez uma anotação mental para vazar o detalhe onde quer que ele fosse parar. Estava muito silencioso no cemitério. A quietude interrompida pelo som dos passos abafados, pela grama na escuridão. Então Sidney tentou cantarolar enquanto caminhava, como Victor havia feito quando eles foram desenterrar Barry. Só que o som parecia errado na sua boca, esquisito e triste, e assim ela parou de cantarolar e se concentrou em encontrar o caminho no mapa desenhado com um marcador permanente nas costas da sua mão.
O porém era que o cemitério de Merit, como a maioria das coisas, parecia diferente à noite. Por fim, avistou o túmulo recente e acelerou o passo. O túmulo não tinha nenhuma marcação, a não ser pelo livro de Victor, que Sidney havia colocado no lugar da lápide, no topo do monte de terra, mais cedo. De manhã, aguardando nas sombras de um anjo de pedra, os coveiros terminarem e irem embora. Aquele detetive Stell também estava ali. Ficara tempo suficiente para ver o caixão simples de madeira ser baixado no túmulo e coberto com terras. Mitch a alcançou e os dois baixaram os olhos para o túmulo por um momento, antes que Sidney afundasse a pá na terra e começasse a trabalhar. Doll vagava pelos lotes ali perto, mas nunca perdia Sidney de vista. E Dominique, por fim, se aproximou e se sentou numa lápide, ficando de vigia enquanto os outros dois cavavam. Check, check, check. Eles afundaram as pás na terra, até o ar parecer mais quente. A noite, mais diáfana, e a luz tocar os cantos mais distantes do céu, onde ele se encontrava com os prédios de Merit. Em algum momento antes do amanhecer, a pá de Sidney atingiu alguma madeira. Eles rasparam os resquícios da terra do topo do caixão e ergueram a tampa. Sidney olhou para o corpo de Victor. Em seguida, se empoleirou na beirada do caixão e pressionou as mãos no peito dele, tocando o mais fundo possível. No instante seguinte, o frio subiu pelos seus braços e chegou até a sua respiração. E sob as mãos de Sidney, um coração palpitou, enquanto Victor Vale abria os olhos e sorria. Fim do livro.